Vamos iniciar hoje o livro Gênesis, capítulo 1. Como este nome mesmo sugere, o livro Gênesis, ele fala da origem de todas as coisas. E se nós compreendermos bem tudo aquilo que este livro quer nos ensinar, nós vamos renovar o nosso entendimento. Nós vamos compreender com mais clareza a grandeza e a profundidade da obra do nosso Deus. Como Ele é maravilhoso. Como em tempo tão distante da nossa época, Ele colocou ali à disposição de Moisés, que foi o autor deste livro, os conhecimentos acerca de como as coisas foram geradas. E o que mais nos surpreende é que a criação narrada no Gênesis é exatamente a mesma narrada pela ciência dos homens. Porque a ciência dos homens nada mais é do que a observação das coisas que foram criadas. O homem, ao longo do tempo, foi descobrindo como as coisas existiam, e esse conhecimento foi sendo acumulado, o que deu origem ao que nós chamamos de ciência, com todas as suas particularidades. A obra Gênesis não deve nunca ser tratada separada dos conceitos científicos. Nós estamos falando hoje ao povo de Deus, ao povo que está espalhado aí pelo mundo, e esta palavra não se dirige a uma igreja em específico, nem aos cristãos, nem aos judeus, nem aos espíritas, aos budistas, mas ela está sendo ministrada a todos os homens, para que, seja quem forem, eles tenham a oportunidade de saber das grandezas do nosso Pai, como Ele é maravilhoso e como que nós podemos aguardar nele o cumprimento de todas as promessas que foram feitas desde a antiguidade. E é importante que nós deixemos de lado todos os conceitos que nós aprendemos até hoje com as igrejas evangélicas cristãs relacionadas com a criação. Aquilo que se chama criacionismo, de onde Deus teria tirado as coisas do nada aí há 4.000 anos atrás. Esses conceitos, eles não têm qualquer base científica. E ao criar esta corrente de pensamento dentro do meio evangélico cristão, esta corrente chamada criacionista, eles criaram um abismo entre a ciência e as escrituras sagradas. Não é entre a religião, não. A religião é uma coisa de homens. A religião foi criada pelos homens, na tentativa de compreender os ensinamentos que estão escritos aqui nas escrituras sagradas. Mas hoje nós recebemos do Espírito de Deus uma revelação para que o povo dele, não importa onde esteja, ele possa compreender com clareza o quanto este Pai é magnífico na sua obra. E que não existe nenhuma desarmonia entre os conhecimentos científicos estabelecidos pela ciência em relação à criação do universo e de todas as coisas e as escrituras sagradas. Nós vemos no livro Gênesis que há uma ordem da criação e esta ordem está em perfeita harmonia com aquilo que a ciência trata relacionada com a origem do universo e de todas as coisas. Assim, irmãos, é hora da gente deixar de lado os conceitos da teologia tradicional, que não serve para unir, mas serve apenas para separar, que não produz unidade. Esses conceitos já são velhos, estão no mundo já há quase 2.000 anos, parece que acompanhou a história da igreja. Aqueles padres e homens sábios que quiseram falar que as coisas não eram dessa maneira, acabaram
expulsos da igreja como se fossem hereges. E até hoje são considerados, até os nossos dias, como pessoas que divulgaram heresias. E nós devemos deixar de lado esses conceitos para a gente avançar no entendimento da palavra de Deus, independente daquilo que os teólogos disseram ou que as igrejas têm aí como certo e como errado. As igrejas têm o direito de seguir o caminho que elas acharem melhor. Para nós que somos o povo de Deus, não temos que preocupar com as igrejas, porque no devido tempo elas terão que aceitar a verdade de Deus pela força das circunstâncias. É simples, não é ninguém que vai convencê-los, e sim, a hora que chegar o fim do mundo, eles terão que aceitar a verdade independente das suas teologias, dos seus mestres e dos seus doutores. É isso que diz o Espírito de Deus. Bem, na introdução das Escrituras, o primeiro livro que Moisés nos oferece é o Gênesis, ou seja, o ensinamento que nos fala da origem de tudo aquilo que está à nossa volta. É muito importante também considerarmos o tempo em que esta obra foi escrita, talvez aí por volta de 3.000 anos antes da nossa época. Nem sempre, num determinado período, se pode revelar com clareza tudo aquilo que se tem para dizer. Devemos considerar a progressividade da revelação do Espírito de Deus em toda a sua Escritura. Existem certas coisas que aguardam o tempo devido para que o homem possa saber. Isso, nos nossos dias, os irmãos sabem que tem conceitos nas igrejas que são anticientíficos e que geram mais incredulidade do que a crença verdadeira no Deus que criou todas as coisas. Nos nossos dias, e há 3.000 anos atrás, qual era o estado do povo? Assim, Moisés escreveu aquilo que foi possível escrever acerca da criação. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, na introdução aqui do Gênesis, o que a gente percebe é que a palavra não fala aqui da matéria, da energia, do tempo, do espaço, que são conceitos científicos que falam da criação do universo. Porque esses conceitos não existiam nesse tempo. Então, ao falar aqui que Deus criou os céus e a terra, nós podemos determinar que ele estava falando que o espaço e a matéria foi criado em determinado momento. Vocês sabem que a ciência ela fala que o universo foi criado por volta de 15 bilhões de anos atrás e que toda a matéria e energia conhecida estava concentrada num único ponto. E quando isso estava nessa situação, não havia tempo nem espaço, porque tudo que existe estava nesse ponto. Antes desse ponto, os cientistas não têm ideia do que existia, mas nós sabemos que antes desse ponto só existia Deus, que é o ser incriado.
aquele Pai eterno, dentro do seio de Deus, é que foi criado esta obra que nós hoje vemos à nossa volta e que os cientistas chamam de universo. As estrelas, as galáxias, as energias, os cometas e tudo aquilo que nós vemos aí no universo, através dos telescópios, tudo isso é que se chama a obra de Deus. Estava este espaço, esta matéria, essas energias, concentrada em um determinado ponto. É que os cientistas sabem que tudo começou desse ponto, mas eles não têm ideia de que atrás desse ponto, deste primeiro momento, deste primeiro segundo, só existia a eternidade do próprio Criador. Nós não sabemos bem a natureza de Deus, porque existimos hoje no plano da relatividade. Ainda que nós fôssemos levados daqui, da vida terrena para a vida eterna, mesmo assim, lá nesse lugar que se chama vida eterna, ou chamado céus, paraíso, ali nesse lugar também existe as almas, os anjos, os espíritos, os arcanjos, todos esses que foram criados por Deus, eles estão dentro de uma dimensão de relatividade existencial. Eles não estão na eternidade do Pai. A eternidade do Pai está além de todas as coisas que nós podemos imaginar, mesmo além daquilo que se chamou vida eterna, que é mais uma condição da alma do que um lugar específico no universo. A criação, ela, conforme a ciência nos revelou, ela tem já uma certa idade, mas o universo, ele continua em expansão. Quando os cientistas apontam seus telescópios lá para os confins do universo, eles encontram muitas galáxias, estrelas, planetas, que estão se afastando, como se ainda a expansão estivesse acontecendo. O universo não terminou ainda de ser criado. O que a palavra de Deus nos fala é que este universo ele tem uma criação que vai de eternidade a eternidade. Houve só uma criação, vamos imaginar assim, vamos exercitar um pouco o nosso pensamento, a nossa imaginação. Se houve um momento zero, nesse momento zero só havia o Pai. Não havia ninguém, não havia espaço, não havia matéria, não havia coisa nenhuma. Aí, em determinado momento, no momento primeiro, tudo isso expandiu e virou esse grande universo que está aqui. Mas, como ele foi criado, ele não pode ser eterno. Ele tem que, em determinado momento, voltar à própria origem de onde ele saiu. Haveria só uma criação? O que as Escrituras dão a entender é que não. É que a criação ela se expande e depois ela volta ao ponto aonde ela começou para iniciar um novo ciclo expansivo. Daí a palavra de Deus em alguns lugares se afirmar que ele é o Deus da eternidade passada, da eternidade presente e da eternidade futura. O Deus de eternidade em eternidade. Tá bem? Então não fique preocupado que um dia nós não vamos desaparecer. Possivelmente continuaremos existindo de eternidade em eternidade. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Nós somos deuses. Nós fomos chamados pelas Escrituras de deuses. Não podemos mais trazer no nosso coração essa ideia de que nós vamos morrer e ir lá para a sepultura. Quem vai para a sepultura é o nosso corpo, que é só uma casca da alma, uma casca do espírito. Ele se desfaz e volta a ser pó. Nós somos fôlego de Deus, sopro de Deus, então somos divinos. Nós somos eternos como o nosso Pai. Nós somos a única coisa eterna que existe na relatividade da criação. Os irmãos entenderam isso? Somos as únicas coisas eternas que existem na relatividade da criação. O que é relativo?
é aquilo que muda de forma, que envelhece, que muda com o tempo. Todas as coisas são relativas. Apenas o Pai Celestial é o Todo-Poderoso, aquele que sempre foi, é aquele que é e sempre será. Ele não muda em nada, ele é sempre do mesmo jeito, se é que nós podemos falar de Deus nesse sentido, tá bom? Os irmãos entenderam aí esse comecinho da criação, que é meio complicado mesmo, né? Mas, se nós abrirmos a nossa mente, o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender como é que nós podemos existir nesse lugar, em outros tempos, ou como nós já existimos em outros lugares, em outros tempos, de acordo com a vontade de Deus e com o plano que ele tem escrito aqui nesse livro magnífico. Aqui nesse primeiro dia, a gente percebe assim que ao falar dos céus e da terra, ele está falando do espaço e da matéria que foi criada por ele, e que essa matéria e esse espaço estava tudo em estado de desorganização. Estava como se fosse um caos, esparramados no espaço que se criou logo após a explosão desse ponto, né, chamado Big Bang, uma grande explosão que gerou o espaço, o tempo e a matéria. Muito bem, estamos falando aqui um pouco de física teórica, os irmãos vão ficar bastante dotados de conhecimentos que acho que nunca ouviram falar, não é mesmo? Isso é física, viu, irmãos? Tudo é de Deus, tá bem? Seguindo aqui, a gente vê que aí no versículo 3 também, o Espírito de Deus estava pairando sobre todas as coisas, né? Essa face do abismo, a terra era sem forma e vazia, versículo 2, havia trevas, Deus disse, haja luz e houve luz, versículo 3. Então nós percebemos ali um poder maior, uma ação poderosa agindo naquele ambiente que foi criado inicialmente, somente um ambiente material, energético. Nós vemos ali um poder grande organizando toda essa matéria que foi criada a partir desse momento zero. E ele começa a dizer, haja luz, houve luz. E Deus viu que era boa a luz. É claro, sim, claro que ele sabia que a luz era boa, mas de alguma forma a história precisa ser contada para nós, né? Não, o Criador, ele viu que era uma coisa boa. É evidente que não é surpresa para ele. Ele já sabia de tudo. Mas é uma linguagem adequada ao nosso entendimento. E viu Deus que a luz era boa. Então ele fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amém? Deu para entender esse começo de criação, irmãos? Por enquanto não existe nada ainda, só a matéria começando a se organizar no universo de Deus. Muito bem, vamos para o dia segundo. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Agora, a conversa já está começando a se voltar para um determinado lugar deste universo caótico. Ele começa a falar do mundo aonde nós existimos. Não quer dizer que não existam outros mundos e outros pontos aonde a criação também foi feita do mesmo modo que foi feita aqui. Mesmo Deus, evidentemente, não tem só essa casa. Há muitas moradas na casa do Pai, disse Jesus. Nada de pensar que só existe a nossa terra como um mundo habitado. Isso é uma ignorância científica e religiosa, já é tradicional a ignorância religiosa das pessoas que acham que só tem esse lugar aqui habitado. Isso aí é uma tradição das igrejas, que o mundo vai acabar, que isso, aquilo, enfim. Esses conceitos teológicos absurdos, irracionais, precisam ser tirados de dentro do coração do povo de Deus, porque o povo de Deus tem que ter luz.
O povo de Deus vai guiar a humanidade futura. O povo de Deus está sendo chamado e preparado para coisas que estão por vir. Então nós não podemos ser ignorantes como são ignorantes esses homens, irracionais, pessoas dominadas por espíritos de fanatismo, por paixões que não têm nada a ver com a racionalidade de Deus. Deus não é o absurdo. Deus não pode ser o absurdo, porque você olha para a obra dele não é caótica, não é absurda. Ao contrário, tudo que você examina que Deus criou é uma harmonia maravilhosa. Então, o destino dessa humanidade não pode ser uma coisa sem sentido, assim como a sua origem. É mais adequado nós concebermos a ideia de que os homens é que não entenderam bem, devido à sua ignorância. E nós sabemos que a ignorância, ela está por toda parte nesse mundo, porque a luz do entendimento ainda não se fez para essa humanidade. Tá bem? Nós precisamos entender essas coisas, tirando do nosso coração todo o conceito que foi ensinado pelas religiões tradicionais. Isso tudo vai passar. Não é que nós não respeitamos os teólogos ou as igrejas, mas isso está abaixo daquilo que Deus quer ensinar para o seu povo. O seu povo não tem vínculo com essa ou com aquela igreja. O povo de Deus é constituído de almas que têm liberdade própria e que estão despertando agora para uma verdade, uma realidade que não está dentro da igreja. É um outro conceito. Tanto que não se fala aqui de denominações. Nós tratamos exclusivamente da palavra que foi ensinada pelo Espírito do Senhor ao seu povo, pelos profetas. Muito bem. Aí no dia segundo, nós vemos que o Senhor faz uma expansão. Seria aquilo que nós conhecemos como céus, né? Colocando água em cima e água embaixo. Ou seja, o elemento líquido, a água líquida e a água gasosa. E colocando um espaço entre essas duas coisas. O mundo está começando a tomar uma forma. A partir do versículo 9, no dia terceiro, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num determinado lugar, e apareça a porção seca. Então o Senhor já está organizando no mundo a parte material e a parte das águas, onde está a terra e onde estão os mares, estabelecendo ambientes apropriados para que nesses ambientes possam aparecer os seres vivos. Daqui a pouquinho vão entrar já na ordem geral da criação. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas o Senhor chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Irmãos, nós sabemos pela ciência que as plantas apareceram primeiro, não foram os animais. Os animais vieram depois, primeiro as plantas, para que houvesse um ambiente adequado e houvesse alimentação para os seres, os animais mais evoluídos, mais desenvolvidos, que viriam depois. Não é evoluídos, é que a gente não tem a linguagem adequada, né? Mas os seres mais avançados da obra de Deus, que são os animais e os seres humanos. Para que eles pudessem existir, primeiro teria que ter comida. Então, para ser aperfeiçoados, né? Depois, mais tarde. Então, o Senhor preparou todo o ambiente nas águas e na terra para que houvesse ali as plantas. E é interessante que aqui ele destaca bem a erva que dá semente, né? Não tem coisa mais estranha e maravilhosa ao mesmo tempo do que a semente que contém a árvore, né? É uma coisa muito assim maravilhosa. Quem é que iria imaginar algo tão especial? Imagina uma árvore que o fruto dela tem uma semente que tem uma árvore daquela dentro da semente. É só mesmo Deus para criar algo tão maravilhoso. Ele destaca que a árvore que tem semente, porque ela vai se multiplicando. Você planta semente, essa planta ela aparece novamente com vários indivíduos dessa planta, vamos dizer assim, e você pode tirar dali frutos, alimentos para você. Coisa maravilhosa que o homem certamente não conseguiria fazer.
A terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, versículo 12, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Amém? Estamos no terceiro dia, já as coisas tomando forma para que o homem pudesse aparecer mais tarde. Versículo 14, os irmãos das outras cidades nos acompanhem, por favor. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. Então a gente vê que o mundo está tomando agora uma forma em que já se poderia perceber as estrelas nos céus, o luminar para iluminar o dia, que é o sol, o grande luminar para iluminar a noite, que é a lua. As estrelas estavam lá. Evidente que os homens não sabiam que aqueles lugares, estas luzes que estão nos céus, nós chamamos de estrelas, algumas são outros mundos semelhantes aos nossos, semelhantes ao nosso mundo. Outros são outros sóis, galáxias, cometas e tantas coisas que estão na grande criação de Deus. No começo de toda essa história, e até o ano de 1500 da nossa época, se pensava que o mundo era plano, que se as pessoas saíssem de navio no oceano, elas cairiam num abismo. Veja como o mundo era e é atrasado até os nossos dias. E quem resolvesse falar contra isso acabava na fogueira. Por isso, a gente quando fala aqui de conceitos religiosos atrasados, a gente quer dizer que a Igreja Católica manteve esses conceitos ao longo de 1500 anos. Ela condenou muitos homens que eram homens de ciência e que revelaram coisas que eles não aceitavam. A ignorância religiosa, ela continua no mundo. E não pensem os irmãos que depois da Reforma Protestante que houve um progresso na igreja protestante evangélica. Não, ao contrário, continuam os mesmos conceitos ainda da Igreja Católica relacionados com as revelações científicas. Isso não tem muito a ver com estudo, viu? Hoje nós temos muitos cientistas aí dentro dessa igreja chamada evangélica que defende essas ideias criacionistas e escreveram livros para tentar falar que isso tem um fundamento. Eles querem dizer que a Bíblia está certa e que a ciência está errada. Parece que eles não conseguem fazer as duas coisas se ajuntarem. Por quê? Porque falta a eles a chave do entendimento. Qual chave que é essa? Que nós não somos carnais, que nós somos espirituais, que nós não nascemos no ventre da nossa mãe, que nós já somos almas antigas, que nós estamos vivendo a nossa experiência de credenciamento nesta humanidade para sermos conselheiros dos povos e das nações. Nós somos o povo escolhido. Eles não sabem disso. Os gentios tomaram lugar na casa do Senhor e se colocaram lá como se fosse o povo de Deus. Os gentios, que são os cristãos evangélicos, são gentios. Eles não fazem parte do povo escolhido. E Paulo fundou as igrejas porque Cristo teve misericórdia desses gentios, para que eles pudessem também ter oportunidade de entrar na casa do Senhor. Então, vamos devagar, como diz o apóstolo Paulo, porque tu és zambujeiro, e zambujeiro não conhece os mistérios da casa de Deus. Zambujeiro é zambujeiro, é alma nova, é alma que não tem ainda maturidade, não tem profundidade, não consegue conceber determinados
princípios. Só o povo de Deus tem condições apropriadas para conceber a grandiosidade daquilo que Deus revela a respeito da sua obra. Quem é zambujeiro, paciência. Vai ser enxertado na Oliveira Santa? Vai ser enxertado na Oliveira Santa, mas põe-se no seu lugar. Não é verdade? Não adianta esse pessoal que está aí fora, que são gentios, eles querem tomar o lugar do povo de Deus. Ah, nós somos o povo de Deus. Amém. Tudo bem, mas vamos com humildade, meu irmão, para que você não venha ser envergonhado a hora que chegar o fim do mundo. E quando chegar o fim do mundo, vão acontecer coisas que vocês não vão compreender. O zambujeiro não vai entender o que está acontecendo no fim do mundo. Eles vão ter que procurar o povo de Deus para saber o que vai estar acontecendo. É evidente que não vai acontecer as teorias que eles inventaram de subir voando para o céu e essas demais coisas que não tem nada a ver com o que está aqui escrito no livro do Senhor. Amém? Tem que ter coragem para ser povo de Deus, viu, irmãos? Porque tem que fazer uma mudança muito grande dentro do nosso coração. Agora, é para quem pode. Essa palavra não é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Ela está sendo dirigida ao povo de Deus. Ah, mas por que o Deus faz diferença? Faz. Mas qual que é a diferença? Ele escolheu um grupo de ovelhas para chamar de povo. Agora, se ele não escolheu a outra, lá que é a ovelha dele também, não é problema meu. Tire a satisfação com ele quando chegar do outro lado. Tá bem? Então, nós somos o povo de Deus. Quem tiver coragem, assuma a condição de povo de Deus e deixa de beijar a mão de pastor e de padre, de guru e de pedir coisa para espírito. Nós temos que falar com o nosso Deus, com o nosso Pai, com coragem, na certeza de que Ele vai nos ouvir. Porque nós não pedimos ao nosso Deus, coisas terrenas. Nós pedimos ao nosso Deus coisas espirituais. Queremos a eternidade, queremos a coragem, queremos o discernimento, a sabedoria, queremos a condição de orar por alguém, curar alguém que está precisando. Queremos compreender os mistérios que até hoje não foram revelados. E Deus quer falar a nós, se nós abrirmos o coração. Agora, se a gente quiser tentar explicar Deus através dos conceitos da teologia tradicional e das igrejas dos zampujeiros, evidentemente que nós não vamos entender coisa nenhuma. Como é que eles podem gerar uma coisa capaz de explicar o que eles não entendem? Eles são gentios. Amém? Criação da vida animal. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine o homem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, quando Deus criou o homem, é para que ele presidisse a criação sobre todos os outros animais e seres vivos. O que quer dizer o quê? Que nós temos que ter uma consciência de que eles foram criados para que nós cuidássemos deles e de todas as coisas que Deus criou. Evidentemente, nós estamos falando aqui de ecologia, irmãos. Mas
O Espírito é o mesmo. Se nós não cuidarmos da obra que Deus colocou diante de nós, nós vamos estar na contramão da criação. O que é a contramão da criação? É você querer ir no sentido contrário àquilo que foi feito lá no instante zero, quando não havia coisa nenhuma. Quando aquela coisa começou lá no primeiro segundo, uma ordem foi estabelecida pelo Espírito de Deus, para que se cumprisse todas as coisas conforme a sua excelsa vontade. Nem sei se excelsa dá para falar, mas é uma coisa infinita, irmãos. Imagina o que é a vontade de Deus. Não tem nem jeito de a gente conceber, evidentemente. Quando nós vamos na contramão das coisas, é porque nós estamos contra essa ordem, então sofremos. Ficamos doentes, vivemos tragédias, fazemos coisas que são indignas dessa criação. Nós fomos criados para presidirmos a criação. Por isso que essa ideia de morrer é uma coisa estúpida e tola, infantil. O que morre é a carne, é o corpo que morre, a alma permanece viva, porque ela foi criada desde quando foram criadas todas as coisas. Nós vamos ver isso aí no próximo capítulo de Gênesis. Se a gente não entender isso, irmãos, a gente vai ficar enfeitando banco de igreja, louvando um Deus que eu desconheço. Você acha mesmo que Deus quer ser louvado por você? Você acha que o nosso Deus quer que a gente cante para Ele? Ele aceita muito o nosso louvor se nós estivermos fazendo a vontade dEle. Mas se nós vivemos em pecados e cantamos ao nosso Deus, nós estamos profanando o Espírito de Deus, que não quer ser adorado, a não ser em espírito e verdade, conforme disse Jesus Cristo à mulher samaritana, Evangelho segundo João. Espírito e verdade. Essa verdade e esse espírito é que a igreja deixa de discutir. Por quê? Porque como as pessoas pensam que vão morrer, elas precisam viver. Concorda comigo? Imagina, irmão, se nós tivéssemos mesmo só essa vida aqui. Nascemos no ventre da mãe, crescemos. Vamos viver e vamos morrer e não vamos mais viver em lugar nenhum. Como é que eu vou deixar de desfrutar a vida? Como é que eu vou abrir mão da minha vida para poder servir o Senhor? Para poder me dedicar ao Senhor? É claro que eu não vou fazer isso, irmãos. Mas se eu for eterno, é diferente. Imagina que eu não nasci no ventre da minha mãe, que eu já existi antes de eu nascer, e que eu só estou aqui de passagem. E que todas as coisas que eu faço ou deixo de fazer me serão tomadas em responsabilidade por Deus, que é meu Pai. E por Jesus Cristo, que é nosso Senhor. E pelos anjos, e pelas testemunhas. Enfim, por todo o povo santo de Deus que está do outro lado e está do lado de cá também. A criação é uma só. Não existe os céus e a terra separados. Tudo faz parte da obra de Deus. Tanto que foram criados juntos. A igreja não aceita isso. Por quê? Porque isso aí é doutrina de Satanás. De certo, doutrina de Deus é o que eles fazem aí dentro dessas igrejas. Esse farto comércio da fé. Isso deve ser doutrina de Deus. E quem está atrás da verdade, da eternidade, das coisas, da alma, dos segredos de Deus, para a gente saber o porquê que nós somos como nós somos, de certo nós estamos com Satanás. Deus de certo é comércio. Deus de certo é prosperidade. É vida mundana, riqueza, bens materiais. Isso deve ser Deus. Quem está sofrendo por causa do Evangelho, quem está sendo humilhado, quem está sendo caluniado, de certo estão com Satanás. Ora, irmãos, a nossa inteligência, e este livro aqui diz que estes conceitos são falsos, porque todo aquele que anda com o Senhor anda em sofrimento, em dificuldade, em lutas, porque sabe que precisa vencer as suas próprias imperfeições e seus próprios arrastamentos. Essa é uma verdade que a igreja não quer saber de aceitar. Mas vão aceitar. Vão aceitar. A hora que chegar o fim do mundo, eles vão ver que coisa interessante que vai ser. Porque vem de dentro para fora o fim do mundo. Vem de dentro para fora. Vamos ver quem vai conter o povo quando o diabo entrar no mundo. Vamos ver.
Nós somos feitos para presidir o mundo, mas aqui o Espírito está falando da criação do homem segundo o ponto de vista da carne, do homem terreno, tanto que nós estamos inseridos na criação dos animais. Amém? Ele não parou a criação, vamos parar aqui para criar o homem. Não, nós fomos inseridos no contexto da criação dos animais, porque a palavra está se referindo à criação do homem segundo o ponto de vista da carne. Então, fomos homens primitivos, conforme diz a ciência? Sim. Fomos macacos? Não, não fomos macacos. Nós fomos uma espécie especialmente criada por Deus para habitar a alma do homem. Especialmente. Não somos animais que viramos pessoas, irmãos. Os animais são animais, os homens são homens. É difícil entender isso, irmãos. Eu tenho que inventar uma teoria doida aqui para poder justificar os crentes com as suas teologias. Coisas sem sentido, coisas absurdas. Oriundas do pensamento gentílico, né? Evidentemente, porque o pensamento gentílico não consegue entender o que está escrito aqui, ó. Não em conjunto. Por quê? Porque é humano, terreno, almas novas que querem interpretar Deus pelo ponto de vista da carne. E não dá certo. Paulo disse, olha, isso aí se interpreta espiritualmente, meu irmão. O homem do mundo, o homem terreno, ele não consegue entender as coisas de Deus. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á, pois para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Isso está claro, que as outras coisas foram feitas para nós, e não nós para elas. E que os animais, as ervas, as plantas que dão semente, que dão frutos, podem servir de alimento para nós. Amém? Está claro isso? E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Muito bem, a questão toda vem no sétimo dia. Por quê? Porque no sétimo dia a criação deixa de ser as coisas que vemos para tratar das origens das coisas que nós não vemos. No sétimo dia, nós vamos voltar a uma nova criação do homem e da mulher. A segunda criação, que é espiritual. Por quê? Porque Deus quer que a gente entenda que nós temos um corpo segundo a carne, também como tem os animais e todos os seres viventes, mas que nós temos uma origem de natureza espiritual. E ele vai explicar isso para a gente no capítulo 2 do Gênesis. Ali nós vamos ver o sétimo dia da criação, quando Deus concluiu a sua obra. Amém, que Deus nos abençoe e nos conceda discernimento para assuntos tão graves. Que assim seja.